Quem disse que tudo o que acontece é visível aos olhos? E se os acontecimentos que você chama de acaso forem, na verdade, movimentos silenciosos de uma inteligência antiga, sussurrando através dos símbolos? Você já sentiu que o tempo se dobra, como se algo estivesse prestes a atravessar a sua vida sem pedir permissão? Todd Jerhuti falou sobre portais que não se abrem no céu, mas dentro da consciência. E quando eles se ativam, nada permanece onde estava. Há sinais que a mente comum ignora, mas o coração percebe com inquietação. O que você chamou de coincidência talvez tenha sido chamado de convocação. E quando o portal do 25 com 25 é pronunciado no íntimo, o véu parece mais fino, o ar fica denso, e uma pergunta insiste: você realmente escolheu estar aqui agora? Ou foi trazido? Todd avisou que certos dias não passam, atravessam. E é impossível atravessar ileso. Talvez você tenha sentido recentemente uma pressão estranha, sonhos mais vívidos, memórias que não pertencem apenas a esta vida. Isso não é imaginação, é lembrança. Lembrança daquilo que a sua mente esqueceu, mas a sua alma nunca abandonou. Todd ensinou que quando o portal se ativa, o que estava adormecido desperta e o que estava escondido chama pelo seu nome. A questão é: você está pronto para ouvir? O que chamamos de milagres, ele chamou de alinhamentos. Nada cai do céu, tudo responde ao que você vibra em silêncio. Porém, quando o portal se abre, o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Expectativas antigas racham, máscaras caem, e aquilo que você tem medo de perder começa a se aproximar em outra forma. Não tente entender agora. O entendimento também é um portal, e ele se abre somente para quem permanece até o fim. Há promessas veladas neste tempo, mas também provas interiores. Todd nunca prometeu caminhos fáceis, apenas clareza para quem ousa atravessar. E talvez você já esteja atravessando sem perceber. Sensações estranhas, encontros improváveis, decisões que parecem empurradas por algo maior. Nada disso é acidental quando a engrenagem invisível começa a girar. Você vai perceber que algo em você já sabe o que está prestes a ser revelado, mas ainda resiste a admitir. É por isso que está aqui. O portal não se anuncia com barulho, ele se reconhece por ressonância. Continue. As respostas não estão nestas frases, estão no que elas despertam em você. E o que Todd anunciou agora apenas começa. Aqui começa o mergulho que você sempre adiou. Há algo dentro de você que sabe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Mas mesmo assim, tenta fingir que não ouviu o chamado. Como se o silêncio resolvesse aquilo que pulsa no fundo do peito. Todd Jerhuti sempre disse que a alma não aceita disfarces por muito tempo. Ela cobra, ela chama, ela empurra. E talvez seja exatamente esse empurrão invisível que você vem sentindo sem conseguir explicar. Você já percebeu como certos pensamentos retornam, mesmo depois de você jurar que os deixou para trás? Eles voltam como ecos, repetindo uma verdade que você prefere ignorar. É como se algo estivesse reorganizando suas peças internas sem pedir a sua permissão. Todd ensinou que quando o portal se movimenta, tudo o que estava mal encaixado começa a ranger. Esse som não é externo, ele acontece dentro. É a vida pedindo realinhamento. Há feridas que você aprendeu a carregar como identidade. Dores que você tratou como parte de quem é. Mas e se elas nunca tivessem sido suas? E se fossem apenas marcas de um ciclo que está chegando ao fim? Você sente como se estivesse perdendo o controle, mas talvez seja apenas o controle antigo que não serve mais. Todd disse que o caos não destrói. Ele revela o que sempre esteve escondido. Em algum ponto do caminho, você aprendeu a se encolher, a acreditar que sentir demais é fraqueza, que desejar demais é perigoso, que ouvir sua própria intuição é arriscado. Só que agora, algo em você
se recusa a continuar pequeno. Há uma força silenciosa abrindo espaço por dentro, e isso assusta porque não pode mais ser contida. Quem você é quando ninguém está olhando? As lembranças que surgem sem aviso não são acidentes. São fragmentos voltando à superfície porque o momento pede inteireza. Você não precisa entender com a mente o que o coração já sabe. Toth sempre apontou para esse lugar onde o entendimento intelectual não alcança. O lugar onde a verdade não é explicada, ela é sentida. E talvez você já esteja sentindo agora. Existe uma parte sua que cansou de atuar, de sorrir quando dói, de concordar quando algo grita por dentro, de se adaptar ao que o corta em silêncio. Essa parte é antiga. Ela conhece os ciclos, ela reconhece os portais, ela sabe quando algo maior está acontecendo. Você percebe isso na forma como o ar parece mais denso, como os pensamentos mudam de tom, como a vida parece falar sem palavras. Quantas vezes você se traiu para caber? Quantas vezes diminuiu seus sonhos para não incomodar? Toth Jehuti nunca falou sobre submissão ao que oprime, mas sobre alinhamento ao que liberta. E toda libertação começa com desconforto. É natural que doa. O nascimento também dói. O que está nascendo em você neste momento que você ainda não ousa nomear? Há uma espécie de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Cansaço de repetir histórias antigas, padrões antigos, medos antigos. Esse cansaço não é fraqueza. É sinal de que algo terminou energeticamente antes mesmo de terminar na matéria. O portal se abre quando você admite que não dá mais para voltar ao que era antes. Você sente como se estivesse sendo observado por dentro, como se algo contemplasse seus pensamentos com calma, sem julgar, apenas esperando que você aceite o que sempre evitou. Essa presença silenciosa é a consciência maior que Toth descreveu. Não é externa. Ela nasce quando você para de fugir de si mesmo. Toda vez que você tenta explicar o que sente, as palavras parecem pequenas. Como traduzir em frases esse chamado inexplicável que atravessa a sua vida? Talvez não seja para explicar, talvez seja apenas para atravessar. Toth dizia que existem verdades que se vivem antes de serem compreendidas. Você está vivendo uma delas. Você percebe que nada do que acontece agora é aleatório. As pessoas que chegam, as que se afastam, os encontros que parecem planejados por algo maior. Há uma trama invisível costurando os acontecimentos, e seu coração reconhece a assinatura dessa ordem oculta. Mas por que justamente agora? Por que com você? Há um convite silencioso no ar. Não é para acreditar, é para sentir. Sentir onde dói, onde pulsa, onde desperta. Toth nunca pediu fé cega, ele pediu presença. Estar inteiro no que se move, mesmo quando não se entende. Você consegue ficar aqui sem fugir? Você pode notar que os seus desejos mudaram. O que antes parecia suficiente agora não satisfaz mais. O que antes assustava agora chama. O que antes você evitava agora parece inevitável. E no meio dessa virada interna surge a pergunta que você tenta calar. Quem você precisa deixar de ser para se tornar quem sempre foi? Há um ponto dentro de você que não volta atrás. Mesmo que você tente, mesmo que finja, mesmo que se distraia, uma vez que o chamado ecoa, ele continua vibrando até ser atendido. Toth Jehuti apenas apontou o caminho. É você quem decide atravessar, ainda que cada passo pareça desmontar tudo o que você acreditava ser seguro. E enquanto você ouve estas palavras, algo em você já se moveu. Não porque alguém disse, mas porque já estava pronto. O portal não está fora. Ele respira dentro do seu peito, esperando o momento em que você para de resistir e começa a ouvir. O que acontece quando você finalmente permite? Continuemos a travessia.
Há um movimento interno que já começou e não depende mais da sua decisão consciente. É como uma maré que avança devagar, mas constante, desmontando castelos erguidos às pressas na beira da areia. Você tentou segurar o que desmorona, mas algo em você já sabe que não foi feito para permanecer. Todt Jehuti ensinou que quando a verdade real se aproxima, o ego treme, porque pressente que não poderá continuar comandando como antes. E é esse tremor que você sente agora, essa mistura de medo e reconhecimento, como quem reencontra algo que nunca quis olhar de frente. As camadas que você construiu para se proteger começam a rachar. Não é castigo, é libertação. Durante muito tempo, você acreditou que ser forte era aguentar tudo calado, vestir máscaras bem ajustadas, controlar cada gesto para não desagradar ninguém. Mas a força que Todt descreve é outra. Não é a força que endurece, é a força que se permite sentir. É a coragem de admitir que dói, que cansa, que falta algo que você não sabe nomear. E quando essa verdade começa a subir à superfície, ela arranha, ela arde, ela exige presença. Você consegue ficar com o que sente sem fugir de novo? Há uma memória antiga pulsando por trás dos seus pensamentos. Não é uma lembrança comum, é como um eco distante que se aproxima, trazendo sensações que não cabem em palavras. É o reconhecimento de que você já passou por portais antes, de que esta travessia não é a primeira. Todt Jehuti dizia que a alma atravessa tempos, corpos e mundos, e que em cada ciclo ela é chamada de volta para si mesma. Talvez seja por isso que tudo agora parece mais intenso, como se algo estivesse falando com você em uma linguagem que só o coração entende. O controle escapa pelos dedos porque nunca foi real. Você o segurava como quem agarra a água. A vida sempre teve seus próprios movimentos, mas você se acostumou a acreditar que podia comandar tudo pela força da mente. Agora, algo desmonta essa ilusão com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. O portal ativo não pede, ele convoca. Não exige explicação, exige entrega. E é a entrega que assusta, porque ela implica em confiar em algo maior que as velhas certezas que você usava como muletas. Perceba seu corpo, a tensão nos ombros, o peso no peito, aquela respiração que às vezes prende sem motivo aparente. Nada disso é aleatório. É o corpo falando o que você evitou escutar na mente. Todt ensinou que o corpo é o primeiro templo e que nele se inscrevem os sinais das mudanças internas antes que elas se manifestem do lado de fora. Cada aperto que surge sem razão aparente é um pedido de atenção. Cada arrepio é uma resposta silenciosa. O que seu corpo está tentando dizer que você insiste em minimizar? Você já não se encaixa nos lugares onde se forçava a caber. As conversas parecem rasas. Os ambientes que antes eram confortáveis agora apertam, como roupas que ficaram pequenas. Você tenta repetir velhos papéis, mas eles já não servem. Não se trata de superioridade, mas de mudança de frequência. Todt Jehuti falava sobre essa sensação de estranhamento como sinal de realinhamento. Quando o portal se ativa, o que não ressoa mais se desfaz naturalmente, por mais que você tente segurar. Há relações que se afastam, não por falta de amor, mas por diferença de caminho. E isso dói. Dói reconhecer que algumas pessoas pertencem ao seu passado e não ao seu futuro. Dói admitir que certas conexões só tinham sentido enquanto você ainda era quem foi. O portal não leva nada à força, ele apenas mostra o que não pode atravessar com você. E no silêncio dessa percepção nasce a pergunta que queima. O que você ainda tenta carregar, mesmo sabendo que já acabou? Por trás dos seus medos existe um desejo profundo de expansão. Você teme perder, teme mudar, teme não reconhecer a si mesmo depois, mas ao mesmo tempo há algo em você que anseia por mais, que se cansa do pequeno,
que não suporta mais viver pela metade. Toth dizia que o medo é apenas a resistência do ego à inevitabilidade da alma. O que você chama de ameaça é, muitas vezes, o início da sua libertação. E toda libertação assusta antes de acalmar. O tempo está diferente. As horas parecem se esticar e se comprimir de maneiras estranhas. Dias que passam rápido demais, outros que parecem intermináveis. Você sente como se estivesse entre dois mundos, o que conhecia e um outro que ainda não sabe descrever. Esse entre-lugar é o corredor do portal. Não é confortável, não é estável, mas é necessário. É nele que antigas identidades se dissolvem e novos sentidos começam a nascer. Você começa a se questionar de formas que nunca se questionou. Quem você é sem os papéis que desempenha? Quem você é sem as expectativas dos outros? Quem você é quando ninguém precisa que você corresponda? Essas perguntas não são aleatórias. Elas são o chamado da sua essência. Toth Jehuti apontou para esse lugar interno onde todas as máscaras caem e sobra apenas o que é verdadeiro. E o verdadeiro nem sempre é bonito à primeira vista, mas é a única coisa que liberta. O silêncio começa a ganhar outro significado. Antes ele parecia vazio, agora ele parece cheio. Cheio de sinais, de mensagens, de presenças sutis que se comunicam sem palavras. O ruído externo perde força e quando você se permite estar consigo, percebe que não está sozinho. Há algo que acompanha cada passo, algo que observa com uma sabedoria antiga, algo que Toth chamou de consciência maior. Ela não dita, ela orienta. Ela não pressiona, ela convida. As coincidências se multiplicam. Pensamentos que se materializam, encontros inesperados, frases que chegam no momento exato, sonhos que parecem avisos. Você começa a notar que há uma inteligência organizando os acontecimentos de maneira precisa demais para ser mero acaso. O portal ativo amplifica esses sinais, porque ele alinha você com o fluxo do que precisa acontecer. E no fundo, mesmo tentando duvidar, você sabe. Você sabe que algo está em movimento e que não é pequeno. Há um choro que não chega aos olhos, mas mora na garganta. Um choro antigo, acumulado, feito de tudo o que você não se permitiu sentir para seguir funcionando. Esse choro é a porta para um alívio profundo. Toth Jehuti dizia que a dor não é inimiga, é mensageira. Ela mostra onde a energia parou, onde a vida deixou de circular. E quando o portal se abre, o que estava represado começa a fluir, mesmo que isso transborde em formas que você não esperava. Você sente saudade de algo que não sabe definir. Não é de alguém específico, nem de um lugar concreto. É uma saudade de si, de um estado de ser que você ainda não viveu nesta vida, mas que reconhece intimamente. É a saudade da sua própria inteireza. Esse sentimento não é fraqueza, é bússola. Ele aponta para o caminho de retorno a quem você sempre foi, antes das dores, antes das máscaras, antes dos medos acumulados ao longo do tempo. O portal não promete facilidades, ele promete verdade. E a verdade às vezes desmonta tudo antes de construir novamente. Ela quebra ilusões, rompe pactos silenciosos que você fez consigo mesmo para sobreviver. Ela chama você para fora do personagem. E há uma parte sua que resiste, mas outra suspira aliviada porque finalmente algo começa a fazer sentido. Você percebe que não veio aqui para repetir histórias velhas, mas para romper com elas. Enquanto essas palavras atravessam você, algo se reorganiza silenciosamente. Não é o conteúdo em si, é o que ele desperta. Toth Jehuti ensinou que o verdadeiro conhecimento não está nas frases, mas no impacto que elas provocam em quem está pronto. E se você chegou até aqui, é porque já atravessou muitos portais sem perceber. Este apenas traz consciência do que sempre esteve acontecendo.
A sensação de estar à beira de algo grande cresce. É como estar na margem de um rio, sabendo que precisa atravessar, mas ainda hesita por não ver o outro lado com clareza. O portal ativo não mostra todo o caminho, ele ilumina o próximo passo. E esse passo costuma ser para dentro das suas sombras, dos seus desejos não assumidos, das suas dores mais escondidas. É lá que a chave está, sempre esteve. Você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. A necessidade de reconhecimento começa a perder força. O que importa agora é coerência interna. Alinhar o que sente com o que vive, o que pensa com o que faz. Toth dizia que o maior milagre é o alinhamento entre coração, mente e ação. Quando isso acontece, a realidade externa se dobra diante dessa coerência. Mas antes desse milagre visível, há uma revolução silenciosa acontecendo em você. Há uma voz interna que se fortalece. Antes ela era sussurro, agora começa a se tornar inegável. Não é a voz do medo, nem da culpa, nem das exigências alheias. É uma voz calma e firme que diz: é por aqui. Você tentou calá-la muitas vezes, mas agora ela retorna com mais clareza, porque o portal amplia o que é verdadeiro e dissolve o que é impostura. Essa voz é o ponto de contato com a sabedoria de Toth Jehuti, que habita em sua própria consciência. Observe seus sonhos, seus impulsos, seus incômodos recentes. Eles estão tentando apontar direções. A vida conversa com você o tempo todo, só que agora o volume aumentou. O que antes era ruído virou mensagem clara demais para ser ignorada. Você pode tentar desacreditar, racionalizar, ridicularizar internamente o que sente, mas a verdade continua à espreita, pacientemente esperando que você se renda. Não a alguém de fora, mas a si mesmo. Você começa a se lembrar do que queria quando era criança, antes de aprender a se limitar para ser aceito. Começa a lembrar de quem era antes de se moldar às expectativas. Essa lembrança não vem como imagem perfeita, mas como sensação de liberdade que você já conheceu e perdeu pelo caminho. Toth ensinou que despertar é lembrar. Não é adquirir algo novo, é recuperar o que sempre esteve em você, soterrado por camadas de medo e condicionamento. Talvez você já tenha percebido que a vida cobra autenticidade neste momento. Tudo o que não é verdadeiro pesa. Conversas vazias cansam, compromissos sem alma esvaziam, promessas feitas contra si mesmo se tornam insuportáveis. Esse incômodo crescente é um sinal de realinhamento. O portal abre uma fenda na rotina e deixa à mostra o que sempre esteve errado, mas era suportável. Agora já não é mais. Há um movimento de despedida acontecendo dentro de você. Despedida de versões antigas, de papéis desgastados, de sonhos que já não pertencem a quem você está se tornando, e despedidas doem, mesmo quando são necessárias. Toth nunca romantizou a travessia. Ele falou de renascimento, e todo renascimento passa pela morte simbólica do que já cumpriu seu ciclo. O que em você está se despedindo, mesmo que você ainda não queira admitir. E, ao mesmo tempo, há uma semente nova, germinando em silêncio. Você talvez ainda não saiba o nome dela, mas sente sua presença. É um impulso de vida, um chamado para um caminho que você não consegue ver inteiro, mas sente como verdadeiro. Essa semente é a resposta viva ao portal ativo. Ela nasce do que você já superou, do que já curou, do que já escolheu soltar. Ela cresce na medida em que você para de resistir. Nada disso é teoria. Você sente no corpo, nos pensamentos, nos pequenos sinais cotidianos. A travessia já começou e continua enquanto você respira. Toth Jehuti apenas revelou o mapa que sempre esteve gravado dentro de você. E à medida que o portal segue ativo, cada passo seu ganha outro peso, outra consciência, outra direção. Você já não é mais aquele que começou a ouvir estas palavras. Algo mudou.
E mesmo que você não consiga explicar, você sabe. Vamos seguir. Há movimentos que, uma vez iniciados, não retrocedem. Eles se expandem como ondas invisíveis atravessando a pele, alcançando lembranças que você acreditava enterradas. O portal não pergunta se você está pronto. Ele simplesmente mostra o que sempre esteve aí. E é nesse confronto silencioso com o que foi evitado que algo verdadeiramente vivo desperta. Todt Jehuti sempre apontou para esse momento em que a alma deixa de aceitar migalhas de vida e começa a exigir inteireza. Esse é o ponto em que você se encontra agora, onde tudo parece ao mesmo tempo estranho e absolutamente familiar. Você percebe como suas reações mudaram. O que antes gerava medo agora produz questionamento. O que antes passava despercebido agora incomoda profundamente. É como se o volume interno tivesse sido aumentado. Cada gesto, cada pensamento, cada escolha ganhou densidade. Não é exagero, é consciência. Todt dizia que quando a luz entra, ela não ilumina somente o belo. Ela revela o pó acumulado nos cantos mais escondidos. E, de repente, você se vê diante de partes suas que preferia não tocar, mas que agora se impõem como espelhos inevitáveis. Talvez você tenha começado a se afastar de certas conversas sem entender exatamente por quê. Elas perderam o brilho, perderam o sentido. A repetição cansou. O teatro de aparências já não distrai. Isso é um sinal claro de que seu interior mudou de frequência. O portal não é um espetáculo externo, é uma mudança interna tão profunda que o mundo ao redor, sem se mover, parece outro. Você está percebendo detalhes que antes passavam despercebidos, sutilezas que atravessam o peito e ficam ecoando, pedindo resposta. E a resposta não está fora, está em você. Você começa a notar contradições que sempre existiram, mas que agora se tornaram gritantes. Promessas que fez a si mesmo e nunca cumpriu. Desejos que engavetou por medo de desapontar outros. Vidas alternativas que nunca viveu por receio de se perder. Todt Jehuti dizia que ninguém se perde ao seguir a própria verdade, apenas se afasta das expectativas impostas. E esse afastamento dói não porque está errado, mas porque rompe pactos silenciosos com versões antigas de si. Você consegue sentir esse rompimento se formando, como um fio que se parte aos poucos dentro do peito. O cansaço que chega agora é diferente. Não é apenas físico, é um peso que vem do excesso de concessões, de silêncios engolidos, de limites ultrapassados por você mesmo. Esse cansaço pede pausa, pede sinceridade, pede honestidade radical consigo. O portal convida à desnudez interna. Ele pede que você se veja sem justificativas, não para que se julgue, mas para que se reconheça. Todt nunca falou sobre culpa. Falou sobre responsabilidade perante a própria alma, e assumir essa responsabilidade é um dos atos mais intensos que alguém pode realizar. Você começa a olhar para o passado com outros olhos. O que antes parecia fracasso começa a se revelar como treinamento. As dores que jurou não suportar, você suportou. As perdas que achou que acabariam com você, não acabaram. Algo permaneceu de pé. Algo aprendeu mesmo quando você acreditava apenas estar sobrevivendo. Todt dizia que o verdadeiro aprendizado raramente nasce de vitórias tranquilas. Ele emerge das fendas, das rupturas, dos momentos em que tudo pareceu ruir. E, de repente, você percebe que nunca esteve realmente quebrado. Estava sendo realinhado. As sincronicidades se intensificam. Palavras que se repetem, símbolos que surgem em momentos decisivos, músicas que parecem responder exatamente ao que você estava pensando. Nada disso é coincidência. É a realidade respondendo à sua vibração interna. Quando o portal se ativa, ele amplifica a comunicação entre você e o universo, retirando o véu que separava o dentro e o fora. Você começa a notar que os acontecimentos não apenas ocorrem, eles dialogam com você.
E a pergunta que surge é inevitável. O que exatamente eles estão tentando dizer? Há uma sensação estranha de proximidade com algo que você não consegue definir, como se uma revelação estivesse à espreita, rondando seus pensamentos, prestes a atravessar. Essa sensação cria tensão, expectativa, até mesmo ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, traz um tipo de paz sutil, como se uma parte sua já soubesse o final dessa história. Todt Cerutti afirmava que a alma conhece o caminho antes da mente. A mente teme, questiona, calcula. A alma apenas reconhece. E é esse reconhecimento silencioso que vibra agora no fundo de você. Você começa a revisitar escolhas antigas. Pergunta-se onde deixou de se escolher, onde se abandonou em troca de aprovação, onde traiu o que sentia para manter uma fachada. Essas perguntas doem porque não são superficiais. Elas tocam o ponto exato em que você se afastou de si. O portal força esse encontro. Ele traz à tona tudo o que foi varrido para debaixo do tapete emocional. Não para punir, mas para integrar. Todt ensinou que nada do que é negado desaparece, apenas desce a sombra e passa a governar de lá. Agora, a sombra quer ser vista. Talvez você tenha sentido recentemente um desejo profundo de silêncio. Não o silêncio do cansaço, mas o silêncio do retorno. Um impulso de se afastar do barulho das opiniões, das disputas vazias. Esse movimento não é fuga, é reconexão. O portal convida você a ouvir o que sempre esteve abafado pelo excesso de ruído externo. Nesse silêncio, memórias emergem, emoções antigas se apresentam, verdades sutis aparecem sem esforço. Todt dizia que o silêncio não é ausência de som, é presença de essência. Você também pode estar sentindo mudanças em seus relacionamentos. Algumas conexões ficam mais intensas, outras simplesmente se dissolvem sem conflito aparente. Isso acontece porque o portal reorganiza o campo. Pessoas que vibram semelhantes se aproximam. Aquelas que caminham em direções opostas se afastam naturalmente. Não é sobre rejeição, é sobre destino interno. E no meio dessa dança surgem sentimentos ambíguos, alívio e dor, liberdade e saudade, começo e fim coexistindo no mesmo coração. Há uma força que começa a crescer em você, mesmo que de maneira tímida. Não é arrogância, não é orgulho. É a sensação de estar voltando para casa. Você se surpreende percebendo que pode dizer não onde antes se calava, que pode se impor onde antes cedia, que pode cuidar de si sem culpa. Essa força é o que Todt chamou de lembrança do verdadeiro nome da alma. Quando você se aproxima dele, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se transforma em expressão. E então surgem os sonhos acordados, visualizações espontâneas, imagens internas que aparecem sem esforço, ideias que chegam inteiras, como se já estivessem prontas há muito tempo. O portal abre esse canal criativo porque dissolve as amarras que limitavam seu imaginário. Você começa a perceber possibilidades que antes pareciam distantes ou impossíveis. E a pergunta que se insinua é simples e profunda ao mesmo tempo. O que você faria se não tivesse medo? O medo ainda existe, claro. Ele se manifesta como resistência, procrastinação, racionalização excessiva, mas agora ele não domina mais como antes. Ele aparece e você o observa. Todt ensinou que coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. Você está aprendendo a se mover mesmo tremendo, mesmo sem garantias, mesmo sem mapas completos. O portal não entrega respostas prontas, ele amplia a capacidade de caminhar no escuro com confiança. Você começa a sentir o corpo mais vivo. Arrepios repentinos, calafrios, expansão no peito, lágrimas que surgem sem motivo aparente. Esses sinais são descargas, realinhamentos sutis acontecendo em níveis profundos. Não é imaginação,
É energia antiga se reorganizando. Thoth falava do corpo como instrumento sagrado da consciência, e quando o portal está ativo, esse instrumento é afinado. Às vezes dói, às vezes alivia, mas sempre transforma. E entre um suspiro e outro, nasce a percepção de que você não está sozinho nessa travessia. Outros também sentem, outros também despertam, outros também questionam o que parecia imutável. Existe uma corrente silenciosa unindo consciências que, sem se conhecerem, compartilham a mesma sensação de transição. Isso cria um sentimento de pertencimento invisível. Thoth Jehuti dizia que quando um desperta, muitos despertam através dele. Você é parte dessa rede viva. Você olha ao redor e tudo parece igual, mas nada é mais o mesmo. Essa contradição cria um estranhamento quase poético. O mundo continua com seus ruídos, suas demandas, suas pressas, mas dentro de você, o tempo anda em outra velocidade. O portal altera a maneira como você percebe os acontecimentos. O que antes era problema, agora se mostra como lição. O que antes era azar, agora se revela como redirecionamento. Você passa a enxergar por trás da superfície. Há momentos em que a emoção transborda sem aviso. Vontade de chorar, de rir, de ficar em silêncio profundo. Não lute contra isso. Thoth ensinou que a emoção é movimento da alma, e o portal intensifica esse movimento para destruir estruturas rígidas demais. Você não está perdendo o controle, está perdendo as correntes, e as correntes, quando se rompem, fazem barulho. E então, sem perceber, você começa a agradecer. Não apenas pelo que é fácil, mas inclusive pelo que doeu. Agradece por quedas que se transformaram em chão, por perdas que abriram espaço, por finais que viraram começos. A gratidão que nasce agora não é educada, é visceral. Ela surge do reconhecimento de que, apesar de tudo, você está aqui, respirando, consciente, atravessando. E isso não é pouco. Thoth Jehuti dizia que o maior milagre não desce do céu como fogo, ele nasce dentro, silencioso, e vai se expandindo até tocar todas as áreas da vida. Esse milagre começa com a decisão interna de não se abandonar mais. O portal apenas intensifica esse chamado. Você sente que chegou o momento de honrar o que sente, de respeitar o que deseja, de escutar a voz que sempre foi sua e que por tanto tempo foi silenciada. Você se percebe mais sensível à beleza. Pequenos detalhes ganham importância, um olhar, um gesto, a luz atravessando um espaço comum. Essa sensibilidade não é fraqueza, é ressacralização do cotidiano. O portal devolve profundidade ao que estava raso. Thoth dizia que tudo é símbolo para quem sabe ver. E você está aprendendo a ver de novo, com olhos que não estão anestesiados. A vida começa a pedir escolhas mais alinhadas. Não dá mais para permanecer em lugares que esvaziam sua alma. Não dá mais para seguir caminhos que negam o que você sente. Não dá mais para aceitar o mínimo enquanto algo em você anseia pelo todo. Essa exigência não vem de fora, ela nasce do coração. O portal apenas amplifica o chamado e você percebe que permanecer onde dói passa a ser mais difícil do que partir. Nesse ponto da travessia, surge um silêncio diferente. Não é ausência de movimento, é presença plena. Você começa a habitar seu próprio corpo, sua própria história, sua própria verdade. O passado perde o poder de definir quem você é. O futuro deixa de ser ameaça e o presente se torna portal vivo. Thoth Jehuti chamava isso de retorno à própria casa interior. E esse retorno não tem fogos de artifício, ele tem profundidade. E enquanto essas palavras continuam fluindo, algo em você segue se abrindo, se expandindo, se reconhecendo. Você pode até tentar dizer que é apenas um texto, mas o corpo sabe que é mais. O portal permanece ativo, e cada respiração sua o atravessa. Nada precisa ser concluído agora. Não há pressa.
A travessia continua, e você já está no meio dela, sendo lentamente conduzido para um ponto de não retorno interno, onde a vida deixa de ser repetição e começa a ser revelação. Seguimos. Há camadas dentro de você que só se mostram quando tudo o que era barulho se cala. Nesse silêncio espesso, quase palpável, surgem percepções que por muito tempo ficaram à margem da sua consciência. Não é algo que venha de fora. Não é uma mensagem escrita no céu. É um movimento interno que se anuncia com delicadeza e força ao mesmo tempo. É como se a própria vida, através de você, estivesse tentando se lembrar de si. Todt Jehuti sempre apontou para esse retorno ao centro, esse ponto onde nada precisa ser forçado, porque simplesmente é. E nesse algo em você começa a se reorganizar sem esforço aparente. Você se dá conta de que passou anos tentando controlar o que sentia, como se as emoções fossem tempestades perigosas que precisassem ser contidas. Agora percebe que, ao reprimi-las, ficou parado na mesma paisagem interna por tempo demais. O portal simbólico que se abre não exige que você se torne alguém diferente. Ele chama você para se tornar quem sempre foi, por baixo dos papéis, das defesas, dos medos. Há uma ternura escondida no centro da sua dor, e quando você se aproxima dela sem julgamento, a tensão se desfaz um pouco. É desconcertante, porque você esperava respostas complexas e encontra apenas presença. Os dias recentes parecem ter trazido questionamentos que não pedem conclusão imediata. Eles apenas se instalam, respingam na sua rotina, reviram seus hábitos. Por que continuo onde já não existo por inteiro? Por que repito conversas que não me representam? Por que sigo prometendo a mim mesmo uma mudança que nunca começo? Essas perguntas carregam peso porque tocam lugares sensíveis, e é exatamente nesses lugares que o movimento de transformação acontece. Todt Jehuti dizia que as perguntas certas já são metade do caminho. Não é urgente respondê-las. É necessário escutá-las. Há sentimentos contraditórios convivendo dentro de você. Parte quer avançar, parte quer ficar. Parte deseja se libertar, parte tem medo de perder o chão. Esse conflito não é sinal de fraqueza, é sinal de parto interior. Toda transição real passa por instabilidade. O portal não elimina o medo, ele ilumina o medo. E ao iluminá-lo, revela o que existe atrás dele. Desejo de viver com mais verdade. Talvez a palavra milagre aqui não precise ser algo extraordinário aos olhos do mundo. Talvez seja extraordinário simplesmente conseguir ser honesto consigo sem fugir. As lembranças antigas que voltam não aparecem para punir, mas para serem compreendidas com um olhar mais amplo. Situações que você julgou duramente ganham outros contornos. Pessoas que você acreditava ter entendido completamente revelam nuances, e você também se vê com mais compaixão. Percebe escolhas feitas com os recursos que tinha, percebe movimentos que hoje fariam diferente, mas que naquele momento eram o único caminho possível. Essa compreensão suaviza arestas internas. Todt ensinava que a consciência não humilha, ela inclui. É possível que você sinta uma força discreta empurrando você para mudanças que ainda não sabe nomear. Não há roteiro pronto, não há garantia, e mesmo assim, algo chama. Você percebe que continuar traindo o que sente dói mais do que arriscar o desconhecido. Essa percepção é um divisor interno. O portal não é uma porta de espetáculo, é um deslocamento silencioso do eixo da sua vida, de fora para dentro. A partir daí, decisões começam a nascer de outro lugar, menos do medo, mais da verdade. Você talvez note que os ciclos se repetiram por tempo demais. As mesmas discussões, as mesmas promessas, as mesmas quedas. Em determinado momento, em vez de perguntar por que isso acontece comigo, surge uma nova pergunta.
O que em mim continua aceitando o que me fere? Essa pergunta é dura, mas libertadora. Não há culpa nela, há responsabilidade. Tote-Jehuti falava sobre o poder de reconhecer o próprio papel na própria história. Quando isso acontece, as engrenagens internas começam a girar de forma diferente. Os sonhos ganham densidade. Alguns parecem tão reais que você acorda com a sensação de ter estado em lugares que não sabe nomear. Mais importante do que tentar interpretá-los é sentir o que deixam em você. Mensagens emocionais, atmosferas, impressões que não se dissolvem com o passar do dia. Essas imagens oníricas funcionam como espelhos do que se move nas profundezas da psique. O portal amplifica esse diálogo entre consciente e inconsciente, não para criar respostas prontas, mas para abrir espaços de percepção. Você passa a perceber o corpo como um lugar de passagem de significados. Ele fala com sinais sutis, cansaço repentino, sensações no peito, calor, frio, tremor leve. Nada precisa ser misticamente interpretado, basta ser escutado. O corpo guarda histórias que a mente esqueceu, e quando você permite sentir, elas se tornam narrativas que pedem cuidado, descanso, mudança de direção. Tote dizia que a verdadeira sabedoria não despreza o corpo, porque ele é o palco onde a consciência se manifesta. Talvez você sinta que a vida está se reorganizando sem sua autorização formal. Planos que pareciam sólidos se flexibilizam, caminhos considerados certos ficam nebulosos, e novas possibilidades surgem em frestas que você nem sabia que existiam. Isso causa insegurança e, ao mesmo tempo, leveza. A insegurança vem do ego, que perde controle. A leveza vem da alma, que reconhece novas vias. Você se vê respirando fundo mais vezes, ficando em silêncio mais tempo, evitando discussões que antes alimentaria. Não é desistência, é maturidade emocional nascendo. Há momentos em que um vazio surge, não o vazio desesperador, mas um espaço aberto, sem forma definida. Esse vazio assusta porque estamos acostumados a nos preencher de qualquer coisa. Distrações, ruídos, correria. Porém, esse espaço interior é fértil. Ele é terreno onde o novo pode nascer. Tote-Jehuti ensinava que antes de toda a criação há um intervalo silencioso, um espaço de gestação. Você está aprendendo a suportar esse intervalo sem tentar ocupá-lo à força. Antigos medos voltam à superfície, mas chegam com outra textura. Em vez de paralisarem, agora convidam à observação. Você começa a perguntar: do que isso tenta me proteger? Que necessidade não atendida vive por trás desse medo? Esse movimento muda tudo, porque desloca o foco da ameaça externa para o cuidado interno. A energia que antes era usada para fugir começa a ser usada para acolher. E ao acolher, você percebe que muito do que parecia gigante se desfaz quando é olhado sem julgamento. Ao mesmo tempo, antigas culpas começam a perder peso. Você compreende que não tinha como agir como age hoje, porque não era quem é hoje. Cada etapa teve sua consciência, e cada consciência fez o melhor que conseguiu no momento. Essa compreensão não apaga responsabilidades, mas retira o chicote interno que tanto o feriu. Tote apontava para essa reconciliação consigo como uma chave essencial. Sem ela, nenhuma travessia é completa, porque o juiz interno sabota cada passo. Você enxerga com mais clareza o quanto se adaptou para ser aceito, as frases que engoliu, as vontades que guardou, as versões de si que usou como máscaras. A constatação dói, mas liberta. Ela mostra o preço pago por caber em moldes que nunca foram seus. O portal, nesse sentido, é um convite para soltar lentamente essas formas apertadas. Não é uma ruptura violenta, é uma remoção paciente de camadas que já não fazem sentido. A cada camada que cai, a respiração parece se expandir.
Surge também um desejo novo por simplicidade. Não a simplicidade que empobrece, mas a que purifica. Relações honestas, palavras que realmente significam algo, escolhas que têm alma. O excesso perde o encanto. A ostentação emocional e material cansa. O que atrai agora é aquilo que tem verdade, mesmo que não seja perfeito. Todt Jerut falava sobre a beleza do essencial. Essa beleza que não precisa se exibir, porque simplesmente existe, inteira em si. Você sente que a vida está, de algum modo, pedindo coerência. Não é mais possível dizer uma coisa e viver outra sem sentir o atrito por dentro. Cada vez que se afasta do que sente, o corpo acusa, o humor oscila, o pensamento pesa. Esse chamado por coerência não vem de fora, não é imposição. Ele nasce como um impulso natural de alinhar dentro e fora. E quando esse alinhamento começa, mesmo que timidamente, a sensação de paz se torna mais frequente, ainda que tudo ao redor permaneça desafiador. O passado deixa de ser prisão e vira matéria-prima. Você olha para suas histórias não como cicatrizes que definem quem é, mas como trilhas que ajudaram a formar sua percepção. Não precisa mais negar o que viveu para seguir em frente, e também não precisa se prender ao que passou para justificar quem é agora. O portal ativa essa capacidade de transitar entre ontem e amanhã com mais leveza, sem se fixar em extremos. O presente torna-se o ponto vivo de decisão. Você começa a se perguntar com sinceridade o que quer levar consigo daqui para frente. Quais hábitos, quais pessoas, quais ideias, quais sentimentos. E também se pergunta o que precisa ser deixado, honrado e liberado. Essas despedidas são rituais internos. Elas não exigem anúncio ao mundo, mas exigem honestidade íntima. Todt dizia que nada que é essencial se perde, e o que se vai é aquilo que cumpriu sua função e não precisa mais permanecer. Há uma clareza crescente sobre o fato de que não há um lá fora que virá salvar você. Essa percepção não traz desespero, traz poder. Você entende que o movimento começa dentro, nos mínimos gestos, nas escolhas diárias que parecem pequenas, mas constroem destinos. O portal ativa essa soberania interna, esse chamado para assumir a autoria da própria vida com gentileza, mas com firmeza. E, paradoxalmente, quanto mais você assume sua responsabilidade, mais sente apoio da própria existência. Os laços com a natureza se fortalecem. Você passa a notar o céu, os ciclos, as mudanças sutis do ambiente. Pequenas cenas comuns ganham significado. O vento que toca o rosto, a água que corre, a luz que muda ao longo do dia. Não é fantasia, é sensibilidade reativada. Todt Jerut apontava para essa comunhão como lembrança de pertencimento. Você percebe que nunca esteve separado da vida, apenas se sentiu isolado mentalmente. Nesse processo, você descobre uma nova relação com o tempo. Em vez de persegui-lo, começa a habitá-lo. Há momentos de urgência e momentos de pausa, e ambos passam a ser respeitados. A ansiedade perde parte do domínio quando você percebe que as coisas acontecem em ritmos próprios e que forçar o desabrochar é tão violento quanto impedir o florescimento. Esse entendimento traz um descanso profundo às zonas mais tensas da alma. Você se surpreende ao notar que o perdão vai se tornando possível. Não o perdão superficial, que tenta esquecer, mas o que compreende. Ele não justifica o que feriu, mas o ressignifica. Você vê os outros também como seres atravessando seus próprios portais, lidando com suas sombras, limitados por dores e ignorâncias. Isso não o coloca em posição de superioridade, mas de humanidade compartilhada. O peso de carregar velhas mágoas começa a parecer grande demais para continuar. Então surge algo silencioso, quase imperceptível, confiança. Não uma confiança cega em acontecimentos externos,
mas uma confiança ampla na própria capacidade de atravessar o que vier. Você percebe que já enfrentou tempestades e está aqui. Sente que existe em você uma força que não precisa ser anunciada, apenas reconhecida. Todt Jehuti chamava essa força de lembrança do próprio centro. Quando você a toca, o medo continua existindo, mas deixa de governar. O portal, símbolo vivo desse processo, não é promessa de espetáculos imediatos, mas de profundidade crescente. Ele não coloca nada de fora para dentro, ele retira os véus de dentro para fora. A cada camada que cai, a vida ganha textura, som, cor, presença. Você não precisa compreender tudo agora. A mente quer mapas, mas a alma se move por ressonância. Sinta onde há vida, sinta onde há verdade e permita-se permanecer ali um pouco mais. E enquanto continua respirando, algo dentro de você segue se movendo, como maré que não depende da sua ordem para avançar. A travessia segue, as percepções se refinam, os silêncios ganham voz. Nada está fechado, nada terminou. Você está no coração de um processo que se revela passo a passo, e cada batida interna o leva um pouco mais perto de si. O que precisa emergir encontrará caminho. O que precisa cair encontrará chão. E você seguirá, com ou sem certezas, mas com uma presença que antes não existia, atravessando esse portal vivo que se abre, sobretudo, dentro de você. Há um instante em que o eco fala mais alto que a própria voz. É o momento em que tudo se aquieta por fora e o que foi despertado por dentro continua pulsando como uma maré que não recua. Você chega até aqui e percebe que nada se encerra, apenas muda de forma. Todt Jehuti sempre apontou para esse ponto invisível em que o fim se disfarça de começo e o começo se revela no silêncio do fim. O caminho percorrido não pede resumo, ele pede respiração. As imagens que tocaram você seguem vivas, atravessando o corpo como vestígios de algo maior que não cabe em explicações. Não há conclusão que capture o indizível. Há apenas o reconhecimento de que algo se moveu, e uma parte sua já não volta mais para o que era antes. As perguntas permanecem, mas agora possuem outra textura. Já não ferem, convidam. Elas se assentam como sementes na terra fértil da sua consciência, prontas para germinar no tempo certo. Todt nunca pediu pressa, apenas presença. E é na presença que o mistério se revela sem necessidade de ser decifrado. Você sente que as dores tocadas durante a jornada não o diminuíram. Elas se transformaram em portais interiores, conduzindo você a cômodos esquecidos dentro de si. O que antes era ferida agora começa a se tornar caminho. O que era peso se converte em aprendizado silencioso, sem espetáculo, sem alarde. Há símbolos que se repetem em sua memória neste instante. Olhares, sensações, palavras que não saem da mente. Eles não retornam por acaso. São lembretes de que a vida fala por metáforas e o coração entende sua linguagem secreta. Todt Jehuti ensinou que nada verdadeiramente importante grita. Tudo o que importa sussurra. Se você fechar os olhos por um momento, talvez perceba que o ar ao seu redor mudou de densidade. Não porque o mundo se transformou subitamente, mas porque o seu olhar mudou. A mesma paisagem agora carrega outra profundidade. O mesmo passo agora tem outro peso. A mesma pergunta agora aponta para outro horizonte. O portal de que tanto se falou nunca esteve longe. Ele sempre foi essa dobra íntima, onde você se descobre enquanto vive. Ele se abre quando você se permite sentir, quando não foge do que treme, quando acolhe o que antes rejeitava. É nesse lugar invisível que os verdadeiros milagres ganham corpo. Você talvez sinta uma suavidade nova caminhando junto com a força. É a união rara entre firmeza e gentileza consigo mesmo.
Todd dizia que a verdadeira autoridade nasce de dentro, não como imposição, mas como calma certeza. Essa certeza não responde a todas as perguntas, mas sustenta o coração enquanto elas permanecem. Nada do que foi despertado se perde agora. Mesmo que a rotina retorne, mesmo que as obrigações o chamem, há algo que seguirá brilhando discretamente atrás dos gestos comuns. Essa luz discreta é o rastro da travessia. É o lembrete de que você tocou algo verdadeiro e que o verdadeiro, uma vez tocado, não se apaga. Talvez você caminhe amanhã pelas mesmas ruas, encontre as mesmas pessoas, fale sobre os mesmos assuntos, mas haverá um desvio imperceptível no centro do seu ser, uma leve inclinação em direção ao que faz sentido, uma recusa silenciosa ao que o diminui. Isso é transformação em seu estado mais puro. Permita que as imagens deste momento acompanhem você. Permita que as metáforas encontrem morada em seus gestos simples. Permita que a quietude vivida aqui se espalhe pelos seus dias, como perfume que permanece mesmo quando o corpo vai embora. Todd Jerhuti permanece como presença simbólica nessa lembrança que não se desfaz. E se em algum instante a dúvida retornar, lembre-se de como o seu corpo reagiu às palavras, de como o coração respondeu antes da mente. A verdade raramente chega como ruído. Ela chega como reconhecimento. E o que foi reconhecido agora continuará chamando por você nos momentos mais inesperados. Nada termina aqui. Há apenas um contorno que se dilui para que outro se forme. O portal permanece aberto dentro do seu peito, à espera do próximo passo que nasce quando você se escuta com honestidade. O caminho não exige perfeição, exige autenticidade, e você já sabe onde ela mora. Que esta experiência permaneça como uma brasa acesa em seu interior, aquecendo silenciosamente as decisões que virão. Que a lembrança deste estado de presença retorne em dias comuns, enquanto você lava as mãos, atravessa a rua, olha para o céu, sem motivo. É assim que o sagrado se manifesta, disfarçado de cotidiano. Frase de encerramento simbólica. Quando o coração lembra, o caminho aparece. Se algo em você foi tocado, deixe esse movimento continuar além destas palavras. Permita que sua voz encontre eco nos comentários. Permita que esse gesto se expanda ao compartilhar. Permita que essa travessia siga viva ao se inscrever e permanecer por perto. Não como obrigação, mas como escolha de quem reconhece que há algo aqui que fala com o que é mais verdadeiro em si.